O Antigo Egito sempre foi um lugar que intrigou a humanidade, pois sempre esteve rodeado de segredos e mistérios. E o que chama mais atenção, com certeza, sempre são as pirâmides, que são os túmulos dos faraós que governavam na época. Mas você sabia que essas construções podem estar guardando muito mais do que apenas múmias e tesouros? Lá existem câmaras secretas, armadilhas, caminhos que não levam para lugar nenhum e provavelmente mais segredos do que podemos imaginar. Então no vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês o que tem dentro das pirâmides do Egito. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva logo agora. E como de costume, vai deixar logo o seu joinha. Yeah! Deixa o joinha aí se você gosta desse tema. E deixa logo no início para você não esquecer lá no final, demorou? E agora bora pro vídeo, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas Faraó Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Múmia Moro. E mesmo quem não se interessa muito por histórias, com certeza já devem ter ouvido falar sobre as maravilhas e os segredos do Antigo Egito. E entre elas estão as grandes pirâmides do Egito, uma verdadeira obra de arte da engenharia. E até hoje, essas estruturas gigantescas intrigam historiadores e arqueólogos, tanto pela forma como elas foram construídas, quanto pelos mistérios que elas escondem. Chega de introdução e vamos ver logo o que tem lá dentro. E esse vídeo está sendo patrocinado pela Bons. E para começar do jeito certo, eles estão dando vários prêmios para você durante as próximas semanas, mas só para quem assiste o canal, você sabia? Então fique até o final do vídeo que a gente vai te falar como resgatar o dobro em bônus e ainda concorrer a vários prêmios. Tem Apple Watch, PlayStation 5 e muito mais. Então no final do vídeo vamos te mostrar como concorrer a tudo isso. Por dentro das grandes pirâmides do Egito. Não sei se vocês sabem, mas as pirâmides do Egito foram construídas para serem os túmulos de grandes faraós. Um lugar para guardar seus corpos e suas riquezas. E que lugar, hein, galera? Olha o tamanho de uma pessoa comparada a essa pirâmide. E tudo isso porque o faraó era considerado como um ser sagrado, uma divindade aqui na Terra. Porém, alguns especialistas também acreditam que as pirâmides não eram só túmulos. Eram também lugares para adorarem os seus deuses. Como se fosse um templo, um tipo de santuário. Elas começaram a ser construídas entre 2630 a 2181 a.C. E lá na época da primeira dinastia, em 2950 a.C., antes mesmo das pirâmides serem construídas, as tumbas dos faraós eram esculpidas em rochas, em uma estrutura que ficou conhecida como mastabás. Esses mastabás já pareciam a base de uma pirâmide, mas se pareciam mais com quadrados do que com triângulos. Os caras ficavam mais pra debaixo da terra, ó. Entendi. Entendeu? Ficava um quadradão ali, mas aí tinha tipo um túnel que levava eles pra uma sala secreta, uma câmara aqui embaixo. Você acha que não é nada isso aí, né? É, só um quadrado, né? E como já falamos, galera, a primeira tumba com um formato de pirâmide, né, triangular, com a ponta, só foi feita mesmo por volta de 2630 a.C. E foi feita pelo rei Djoser, o rei da terceira dinastia. Isso porque, como já dissemos, galera, tanto os faraós quanto a população acreditavam que esses faraós eram divindades, que viviam aqui na Terra para serem os mediadores entre Deus e as pessoas. Por isso então que depois que eles faleciam, os egípcios acreditavam que o espírito do rei, que era conhecido como Ka, continuaria naquele corpo e necessitaria de cuidados especiais. E é por isso então que eles tinham o costume de transformar os corpos em múmias. Os cadáveres eram mumificados para continuarem ali, não serem desgastados com o tempo. E também para preservar alguns órgãos, como o intestino e fígado, eram retirados e colocados em um sarcófago, que ficava lá junto com o corpo do faraó dentro da pirâmide. E além de tudo isso, outra coisa que era enterrada junto com o faraó eram todos os seus tesouros, alimentos e até mesmo móveis. Qualquer coisa de valor que pertencia ao faraó era enterrado junto a ele. E é por isso então que até hoje, algumas pirâmides guardam grandes riquezas. Então, para não serem saqueadas, precisavam ter várias armadilhas, túneis, caminhos e câmaras secretas. Tudo para dificultar ainda mais que algum tesouro fosse roubado. E aqueles que enterravam o faraó, que saberiam do caminho, ficavam presos lá dentro junto com o faraó, para que assim ninguém soubesse onde estaria o tesouro. E hoje, galera, existem cerca de 123 pirâmides catalogadas só no Egito. E as três pirâmides mais famosas são as de Kéops, Khafre e Mycerinos, que também são conhecidas como as pirâmides de Gizé, porque elas estão localizadas na península de Gizé. E agora então, vamos sair aqui do nosso Brasilzão e vamos para o Egito, lá na África. Mas precisamente dentro das pirâmides de Gizé. Bom, antes de tudo, vocês precisam saber que as três pirâmides de Gizé estão sendo protegidas e guardadas pela Esfinge, um ser mitológico com um corpo de leão e a cabeça de um faraó, que no caso é uma gigantesca escultura. E das três pirâmides, a menor é a que guarda o corpo de Mycerinos, um faraó que reinou entre 2532
a 2503 a.C. Ele era o filho de Quefren e neto de Quéops. E essa sua pirâmide, que seria a menorzinha, tem 65 metros de altura e 105 metros na sua base. Dentro dessa pirâmide, galera, existem corredores extremamente inclinados e também passagens falsas para despistarem os ladrões do verdadeiro túmulo, que é onde estão os tesouros. Mas infelizmente isso não adiantou muito, já que durante todos esses anos, praticamente todos os tesouros de lá já foram roubados. A galera saqueou tudo, mano. Não tem como não deixar, mano. E roubaram até os corpos. Não. Até os faraós, os múmias, mano. Levaram? Eu vi uma reportagem que, tipo, no Egito foram encontradas 200 múmias, mas só 2 foram encontradas dentro das pirâmides. O resto, tipo, foi encontrado por aí, tá ligado? Entendi. A galera já tinha tirado tudo. A segunda maior pirâmide do complexo é a pirâmide de Quefren, que abrigou o corpo do faraó Quefren e tem 143 metros de altura. E ele fez sua pirâmide 10 metros mais baixa do que a pirâmide do seu pai Quéops, como um sinal de respeito a ele. E essa, galera, a pirâmide de Quéops é a mais famosa e a maior pirâmide do mundo. Na verdade, também tem um assunto bem interessante que a gente pode mostrar depois, que foi encontrado teoricamente a maior pirâmide do mundo e teria o dobro de tamanho dessa, no meio do mato. Pirâmides de Bósnia. Mas foi feita pelo homem, não? Então é aí que a gente vai ter que mostrar no vídeo, se a galera quiser. Um vídeo sobre a maior pirâmide do mundo que foi encontrada. Tem algumas coisas que não foram explicadas até hoje. Energia no topo dela e tal. E essa pirâmide é o maior túmulo do mundo, pois possui 230 metros de largura na base e 174 metros de altura. O que equivale a mais ou menos um prédio de 50 andares, muito alto. Para fazer essa pirâmide foram necessários 2,3 milhões de blocos, de pedras que podem pesar entre 2 a 60 toneladas. Ela teria levado mais ou menos 20 anos para ser construída e contou com a força de 100 mil homens. E o que será então que existe de tão importante dentro dessa pirâmide? Bom, galera, como já falamos, os egípcios, os faraós, guardavam em suas tumbas todos os seus tesouros, porque eles acreditavam que teriam uma vida eterna. Então eles queriam ter essa vida eterna junto com seus pertences. Então, para confundir os saqueadores, dentro delas existem vários corredores que não levam a lugar nenhum, câmaras vazias e também armadilhas. No geral, as pirâmides costumam ter 3 câmaras no seu interior. Uma delas era a câmara real, que abrigava o túmulo do faraó. Uma câmara subterrânea, localizada em algum lugar debaixo da terra, e também uma câmara da rainha. Basicamente, essas 3 câmaras eram padrão das pirâmides. Mas não era só isso que havia lá dentro, já que o faraó, na hora da construção de sua pirâmide, poderia escolher o que ele queria que tivesse lá dentro. Então agora vamos começar pela entrada. E geralmente a entrada original da pirâmide fica na face norte do monumento. Porém, como já falamos, depois que o corpo do faraó é colocado lá dentro para descansar eternamente, essa entrada original é bloqueada com grandes blocos de pedra, para que assim ninguém consiga sair, muito menos entrar novamente. E por isso então que quando a porta principal for fechada, é necessário encontrar outras maneiras para entrar na pirâmide. E o que os pesquisadores e arqueólogos tentam encontrar é uma entrada que te leva para um lugar chamado a Grande Galeria. E essa Grande Galeria seria um corredor que te leva até a câmara do faraó. Só que é muito difícil encontrar isso, já que você pode cair em várias armadilhas e entrar em caminhos que não vão para lugar nenhum. E sabe por que essas grandes galerias são chamadas assim? Porque, segundo os exploradores, o teto dessa galeria tem quase 9 metros de altura. Que é algo muito alto e incrível, ainda mais por estar dentro de uma pirâmide. E lá dentro da pirâmide, galera, ela funciona como um verdadeiro labirinto, pois existem vários caminhos que te levam para lugares nenhum e também alguns caminhos que podem sim te levar para outras salas secretas, como por exemplo uma que é chamada de câmara subterrânea. E até hoje esse cômodo é considerado como um grande mistério nas pirâmides, pois até hoje não foi descoberto para que esse lugar serve ou se guardava algo importante. Mas segundo uma teoria, essa sala era construída para enganar os ladrões, para eles acharem que ali tinha um tesouro ainda maior, ainda mais valioso, só para levar eles mais longe da câmara do faraó, fazendo eles caírem assim em várias armadilhas. E a outra sala e câmara secreta dentro da pirâmide é a Câmara da Rainha. Porém, nenhuma esposa do faraó foi encontrada por lá. E essa câmara só ficou conhecida assim, pois alguns arqueólogos e exploradores acreditavam que aquela sala poderia ter sido construída para a esposa dos faraós. Mas nenhum indício comprovou que alguma soberana tivesse sido sepultada lá. E geralmente algumas rainhas tinham suas próprias pirâmides, que ficavam ao lado das pirâmides do faraó. E aí, galera, que especula-se que nessas salas poderiam ter qualquer coisa para armazenar os objetos do rei. Como se fosse um galpão, no caso, né? Para poder ter mais espaço ali dentro da pirâmide. E sem dúvida, galera, a parte mais importante de todas as pirâmides é a sala chamada de Câmara do Rei, que seria o quarto onde ficaria a múmia do faraó. E também as suas riquezas mais íntimas e pessoais, como por exemplo as joias que ele usava, bens materiais e tudo de valor e também coisas que ele mais gostava. Outra coisa que foi encontrada no interior da pirâmide de
Quéops foram 2 canais de ventilação. Mas para que teriam 2 canais de ventilação no interior das pirâmides, já que as múmias nem respiram? Pelo menos eu acho, né? Bom, galera, para os egípcios isso era necessário para assim orientar a alma do faraó na hora de subir para o céu. Imagina, tadinha, ela vai pro céu, tá travada lá. O que eu faço? Entendeu? Aí tinha um buraquinho pro fantasma sair fora. E galera, por incrível que pareça, um desses canais de ventilação estava alinhado com a estrela polar, também conhecida como a Estrela do Norte. E o outro canal de ventilação estava apontado para a constelação de Órion. E além de tudo que contamos, foi encontrado um túnel bem pequeno de 20 centímetros por 20 centímetros. E por ser bem pequeno, não era qualquer pessoa, ou na verdade ninguém, conseguia entrar e acessar o túnel para saber até onde ele chegava e se no final poderia ter alguma coisa. Esse túnel estava bloqueado com várias pedras. E no ano de 1993, com a ajuda de um robô, conseguiram acessar esse túnel. Lá dentro eles encontraram um tipo de parafuso de metal enfiado na parede. Isso, galera, há mais de 4.000 anos atrás, hein? Porém parecia que ali dentro havia mais coisas escondidas. E recentemente um outro robô conseguiu entrar em um outro túnel. Uma universidade do Reino Unido desenvolveu esse robô apenas para acessar essa área da pirâmide, que depois de explorar um lugar nunca visto antes, encontrou alguns achados únicos. O robozinho encontrou hieróglifos de 4.500 anos atrás, que estava escrito com uma tinta vermelha. E até então não se sabe ao certo o que esse parafuso de metal que eles encontraram na parede e também esses desenhos e escritas significavam. Alguns acreditam que poderia ser apenas um luxo, uma decoração, já que os faraós não poupavam esbanjar as suas riquezas e também gostavam de decorar tudo o que possível. Sem contar também, galera, que dentro das pirâmides já foram encontrados barcos. Isso mesmo, barcos no meio do Egito. Inclusive um desses barcos estava quase que totalmente conservado, quando foi encontrado em 1954 pelo arqueólogo Kamal El-Malak. O barco tinha 43 metros de comprimento e, segundo alguns pesquisadores, serviu para levar o corpo de Quéops até ali dentro. E com certeza esses barcos também foram enterrados na pirâmide, pois eram itens valiosos dos faraós, e que com certeza eles gostariam de usar esses itens após a morte. Por isso, tem que estar dentro da pirâmide. Guardadinha com ele, até o final. E outra coisa também que foi descoberta é que, graças ao seu formato triangular, pontudo, as pirâmides conseguem concentrar ondas eletromagnéticas na sua base e também nas suas salas. E segundo alguns testes e investigações, essas pirâmides conseguem interagir com outros tipos de ondas. Como se de alguma maneira ela pudesse absorver a energia do Sol, ou até mesmo uma antena receptora para comunicar com seres de outros planetas. E agora mais recente, em 2017, foi encontrado mais um novo mistério. Vocês se lembram daquele lugar chamado a Grande Galeria, que era um lugar que levava para o túmulo do faraó, que tinha 9 metros e tal? Pois então, bem acima desse lugar, os cientistas do projeto Scan Pyramids descobriram um grande espaço vazio dentro da pirâmide. O lugar, galera, tem 30 metros de comprimento e está localizado acima da Grande Galeria. E tem quase também a mesma altura da Grande Galeria. Essa cavidade é tão grande como um avião que cabe 200 passageiros. E ela estaria localizada bem ali, no meio da pirâmide. E não é de hoje que existem teorias que dizem que lá dentro da pirâmide não existem apenas aquelas 3 câmaras secretas que contamos. Existem várias outras que ainda não foram encontradas. E também com um propósito desconhecido. Como, por exemplo, essa sala gigantesca aí. E o grande problema dessa sala é que não encontraram nenhum caminho para chegar até ela. E sabe como eles estão estudando esse local para descobrir o que tem lá dentro? Através de uma técnica chamada de muografia, uma mesma técnica que é usada para estudar vulcões, já que não é possível entrar em vulcões. Essa técnica utiliza partículas cósmicas conhecidas como muon, que muda de trajetória quando penetra uma pedra ou atravessa o ar. Então, tipo assim, ela foi atravessando a pedra, do nada atravessou o ar e teve um desvio. Você fala, eita, mano. Tem alguma coisa ali, tem um espaço Tem um ali espaço dentro. vazio, aí os caras foi entendendo o tamanho e tal. E é com essa técnica que os pesquisadores conseguem detectar se existe algum vazio dentro de estruturas sólidas que eles não podem entrar. E foi dessa maneira então que eles encontraram essa sala gigantesca, mas que até hoje ninguém conseguiu entrar. E é por isso então que se foi descoberto alguns lugares dentro da pirâmide que não é possível acessar de maneira alguma. Imagina quantos outros segredos e câmaras secretas que podem existir dentro da pirâmide. E esses, galera, foram alguns dos segredos que foram encontrados lá nas pirâmides de Gizé. Mas você acha que é apenas isso? É claro que não, né, galera? Se vocês gostarem desse vídeo e deixarem muito joinha,
A gente pode voltar aqui falando de outras pirâmides, que tem várias. Ou até mesmo contando outros segredos e outros mistérios que rodeiam as pirâmides de Gizé. Até mesmo algumas teorias, que é legal, fala só de teorias de comunicação. Que nem essas que a gente começou a falar. Falar do finalzinho, das energias, né? E como já falamos, galera, atualmente essas pirâmides são consideradas como a maior pirâmide do mundo, no caso a pirâmide de Quéops. Mas recentemente foi encontrada uma pirâmide no meio do mato, que teria o dobro do tamanho da pirâmide do Egito. Mas isso fica para um outro vídeo, se vocês quiserem deixarem muitos likes nesse vídeo. E agora, meu amigo, vamos diretamente para a Ilha de Páscoa, que até hoje é um dos lugares mais misteriosos e amados aqui da Terra. Essa ilha era o lar de uma antiga civilização polinésia. Só que essa civilização simplesmente desapareceu e deixou para trás um grande mistério para a humanidade. Isso porque a Ilha de Páscoa, o lugar onde eles viviam, é cheia de estátuas de pedras gigantes que têm o formato de cabeças enormes. E é justamente o seu tamanho, a época em que essas pedras foram feitas, como elas foram transportadas e como essa civilização simplesmente desapareceu, que é o mistério de tudo isso. E é isso que iremos contar para vocês no vídeo de hoje. Essa, galera, é uma ilha chilena que fica ao sul do Oceano Pacífico e era chamada originalmente de Rapa Nui. Ela fica a uma distância de 3.700 quilômetros do Chile, em uma região conhecida como Polinésia Oriental. E ficou conhecida como Ilha de Páscoa depois que um explorador holandês chamado Jacob Roggeveen desembarcou na ilha em um domingo de Páscoa, lá em 1722. E essa ilha é considerada como um dos lugares mais afastados do mundo. Isso porque o seu vizinho mais próximo são as Ilhas Picárnias, que ficam a 1.900 quilômetros de distância. E a única forma então de chegar na Ilha de Páscoa de maneira segura e rápida é através de avião. Com um voo que sai de Santiago, no Chile, que tem uma duração de 5 horas. E mesmo ela estando completamente isolada do mundo, ainda existem pessoas morando lá. Em um censo que saiu em 2002, foram identificados que 3.971 pessoas ainda habitavam a Ilha de Páscoa. Hoje em dia, então, esse número pode ser maior ou menor. E a maioria desses habitantes são os próprios Rapa Nuis, um povo nativo da ilha. E a coisa que mais chama a atenção do local são as misteriosas cabeças de pedra gigantes, que estão esparramadas por toda a região. Como já falamos, nessa ilha, antigamente, vivia uma civilização polinésia que praticamente desapareceu. Mas antes deles partirem completamente, eles deixaram uma marca na ilha, que são as famosas estátuas gigantes. As estátuas de Páscoa. Espalhadas por toda a ilha, existem aproximadamente 887 estátuas, e elas são chamadas de moai. Esculpidas a partir de pedras do vulcão Rano Haraku. Na verdade, elas são feitas de um material chamado tufo vulcânico, um material que se origina de erupções vulcânicas, que no caso veio do mais próximo vulcão, esse Hakuna Matata. Rano Haraku. Quase, mesma coisa. Então alguns acreditam que as estátuas foram construídas na enorme cratera do vulcão, porque é onde tinha muito desse material. Exatamente, e depois então daquele ponto elas foram se espalhando por toda a ilha. Só que, galera, não estamos falando de um negocinho, uma pedrinha e tal, não, é um maciço, uma rocha gigante. Não é uma pedra leve que dá pra levar sozinho ou você e seu amiguinho. Galera, a maioria dessas estátuas medem de 4 a 6 metros de altura. Mas o mais incrível mesmo vem agora, porque elas podiam ter até 27 toneladas. 27 mil quilos. Como que você carrega uma coisa dessa, velho? A maioria tinha essa altura, pessoal, mas existia a estátua ainda maior. Como, por exemplo, uma estátua que foi encontrada que tinha 10 metros de altura e pesava mais de 80 toneladas. Sem contar também as estátuas que foram encontradas com pedaços enterrados, podendo ser ainda maiores. Ô louco, será que é verdade isso? Essas estátuas que estavam com pedaços enterrados podiam ter até 21 metros de altura e pesar mais de 270 toneladas. Meu Deus do céu, velho! Foram encontradas também estátuas com uma espécie de chapéu vermelho de pedra, que recebeu o nome de pucão. E só o chapéu, galera, só o pucão, pesa entre 10 a 15 toneladas. Não se sabe ao certo porque algumas tinham chapéu, outras não, mas alguns historiadores acreditam que aquilo poderia ser um símbolo de prestígio e importância daquela estátua. Ou da pessoa que a estátua simbolizava. Tá, mas a pergunta que não quer calar é, o que essas estátuas significavam? E outra, né, galera? Como essas estátuas tão pesadas foram movidas pela ilha? Bom, galera, esse é o maior mistério dessa ilha. A maioria dos estudiosos acreditam que as estátuas foram feitas para homenagear os antepassados. Como, por exemplo, o líder, né, o chefe de família e outras pessoas importantes daquela civilização. Isso poderia explicar a direção que elas foram colocadas, já que existem algumas estátuas que estão de costas para o mar e de frente para o interior da ilha. Como se eles estivessem vigiando e protegendo as aldeias. Já existe uma outra teoria que diz que os moais
Moais, aquelas estátuas gigantes, foram colocadas ali como se fosse um tipo de para-raio, já que lá aconteciam muitas tempestades. E os chapéus em alguma das estátuas serviam como condutor de eletricidade para preservar os moais, porque senão acho que quebrava, né? Buf, um raio grande podia explodir, mano. Mas será que então eles colocaram ali já sabendo disso? Ou eles descobriram depois sem querer, né? O raio começou a cair e começou a puxar. E por falta de registros escritos, e também porque o povo desapareceu, é quase impossível ter certeza sobre as origens dessas estátuas. No começo, quando a ilha foi descoberta e também eles acabaram encontrando as estátuas, eles achavam que era apenas uma cabeça que ficava ali em cima da terra. Porém, em 2012, em um trabalho feito em conjunto com a Universidade da Califórnia, descobriram algo bastante interessante. Durante esse projeto, eles cavaram em torno de 2 cabeças e descobriram que elas tinham um corpo enterrado ali embaixo, Com um tronco, braços e mãos que até cobriam a região genital do enorme boneco. E nessa pesquisa também eles conseguiram descobrir que cada estátua tem a sua identidade própria. Na base de uma das estátuas, foi encontrada uma rocha com várias escritas indecifráveis, desenhos e símbolos que pareciam até com canoas. E muito provavelmente que essa era um tipo de escrita da civilização antiga que morava ali. Canoa, barco. Significa José. Assim como os hieroglifos que eram usados pelos egípcios. E os pesquisadores acreditam que esses desenhos eram uma forma de identificar as famílias e também as linhagens que existiam naquela sociedade. Sem contar também que eles encontraram em volta dessas estátuas alguns ossos humanos, que muito provavelmente estava ligado ali à família da estátua ou de quem aquela estátua pertencia. Podendo até mesmo ser considerado como um túmulo familiar. E estudando a inclinação das estátuas e também a localização onde elas se encontram, os pesquisadores chegaram na conclusão de que talvez os antigos nunca enterraram os moais. Segundo eles, o corpo dos moais poderia estar totalmente para fora, mas por conta da ação da natureza e por causa de tantos anos também, o corpo teria afundado com o tempo, ficando dentro da terra. Mas isso ainda não responde à pergunta que todos querem saber. Pelo contrário, dificulta ainda mais achar a resposta. São estátuas maiores ainda. Como é que eles colocaram lá? Como eles fizeram para transportar essas estátuas gigantes com milhares de quilos? Para tentar descobrir como eles fizeram isso, alguns pesquisadores dos anos 80 fizeram réplica das estátuas com o mesmo tamanho e peso. E tentaram simular, tentaram mover as estátuas usando os mesmos equipamentos que existiam naquela época, com as mesmas tecnologias que os povos poderiam ter. No caso é corda, madeirinha, né? E depois de muitos testes, eles concluíram que aquilo era impossível de ter sido feito. Os caras tentou e Não falou, dá, mano, mano. a gente vai se matar aqui e a estátua não vai sair do lugar, velho. Ou a gente chama a ajuda dos alienígenas, né? Ou usa um trator. Hoje em dia seria muito fácil, através de guindastes, sei lá, qualquer outra máquina poderia mexer uma estátua dessa. E foi por isso então, galera, que algumas pessoas começaram a relacionar essas estátuas, toda a Ilha de Páscoa, com teorias alienígenas. Só que assim, né, galera, as pedras não são de fora da Terra, elas não vieram de um outro planeta. O material das pedras é lá da Ilha de Páscoa mesmo. Então, por que um alienígena iria ajudar os seres humaninhos aqui a construir as suas pedrinhas ali? Não faz muito sentido. Então, para tentar buscar uma resposta mais completa, em 1987, o arqueólogo americano Charles Love finalmente conseguiu mover uma réplica de 10 toneladas. E sem nenhuma tecnologia ou ajuda dos alienígenas, só pra ficar claro, beleza? Ele meio que colocou a estátua em um tipo de trenó improvisado, que serviu como um veículo para transportar as estátuas. E para fazer esse teste, ele utilizou os trenós, que eram objetos que já existiam naquela época, para não fugir da realidade daquele período. E com a ajuda de mais de 25 homens, conseguiram arrastar a estátua gigante por 46 metros em apenas 2 minutos. Tem uma coisa, mano, que eu acredito que assim, hoje em dia a gente tá muito mal acostumado, porque a gente tem as tecnologias que facilitam as nossas coisas. Naquela época os caras não Dava tinham. um jeito. Então ele tinha que se virar, meu irmão, tá ligado? A mente deles era uma outra, porque eles falavam, mano, eu preciso tirar essa estátua daqui, eu preciso levar ela pra ali. Como que vai fazer? Não sei, mas eu vou fazer. E eles fizeram. E esse teste, então, foi feito lá em 1987, tem muito tempo, sabe? E de lá pra cá, então, vários outros testes foram feitos para que eles pudessem chegar em uma resposta mais concreta. E perto dos anos 2000, um outro teste de sucesso foi feito. Dessa vez conseguiram mover um moai usando apenas cordas. Eles fizeram, então, uma réplica dos moais, amarraram uma corda nele e com a ajuda de 16 pessoas, balançando os moais de um lado pro outro, eles conseguiram mover as estátuas. Tá, tudo bem, então conseguimos entender um pouco mais sobre a movimentação das estátuas. Do que elas são feitas
feitas e por que elas foram feitas. Agora a gente precisa saber o que aconteceu com a civilização que fez elas. Bom, acredita-se que no auge da civilização da Ilha de Páscoa, chegaram a existir cerca de 17.500 habitantes. Então, com certeza existiam pessoas o suficiente para criar e transportar as gigantes estátuas. Mas isso ainda não explica o fato de como ou por que a civilização simplesmente desapareceu. Bom, galera, existem algumas teorias que tentam explicar o porquê e o que teria acontecido com eles. Que no caso, galera, seria a teoria do ecocídio, um termo que é usado para falar sobre qualquer destruição em larga escala no meio ambiente. E segundo alguns cientistas, os habitantes teriam destruído várias florestas para mover as estátuas e também para facilitar na agricultura. Isso porque, segundo os pesquisadores, eles achavam que as florestas, as árvores, as plantas e coisas do tipo cresciam rapidamente, mas hoje em dia a gente sabe que não funciona bem assim. Tem espécies de árvores e outras plantas que podem demorar anos para dar frutos. Então, com a grande destruição do meio ambiente, essa população teria ficado sem comida, e isso poderia ter gerado conflitos internos na ilha. E, consequentemente, pela falta de comida, eles poderiam até mesmo ter comido uns aos outros. E é por isso que grande parte da civilização poderia ter sumido, sem deixar nenhum rastro. Só que, galera, essa teoria já é um pouco velha, porque segundo uma pesquisa que foi feita recentemente, foram descobertos que os Rapa Nus, que a civilização que desapareceu, não era tão burra assim, sabe? Eles tinham um alto conhecimento de agricultura. Até porque já naquela época, eles usavam material vulcânico como fertilizante. E isso meio que derruba a teoria de que eles desmatavam as florestas e não sabiam que as árvores levavam anos para crescer. Com certeza eles tinham conhecimento de como as florestas funcionavam. Sem contar também que alguns outros estudos mostram que a Ilha de Páscoa foi habitada por muito tempo, e a sua população só caiu depois que os europeus teriam chegado na ilha. Isso porque quando os europeus chegaram para colonizar a ilha, eles não chegaram de boinha, sabe? Eles chegaram, pegaram vários nativos como escravos, levaram muita gente da ilha embora, para fazer não sei o quê. Sem contar também as doenças que foram levadas pelos colonizadores, doenças essas que os nativos da ilha não estavam preparados. Então, muito provavelmente que foi por causa disso, ou por conta desses fatores, que a civilização incrível e misteriosa da Ilha de Páscoa acabou desaparecendo. Que pena, né? Levando junto com eles algumas respostas para os mistérios das estátuas. E o Triângulo das Bermudas, galera, é um local aqui da Terra que fica no Oceano Atlântico e possui uma área de 500.000 km². Esta área é formada por um triângulo, que fica entre Flórida, Porto Rico e Bermudas. Esse local é um dos mais misteriosos aqui da Terra, por estar ligado a vários desaparecimentos de navios e aviões, que acontece lá sempre já há muitos anos. Inclusive, se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo contando sobre os casos de desaparecimento, os aviões que sumiram e viajaram no tempo, as tripulações dos barcos que nunca voltaram para casa. Enfim, galera, tem muita história sobre o Triângulo das Bermudas. Hoje a gente tá aqui para tentar solucionar o mistério, mas se vocês quiserem deixar muito like, muito comentário, podemos também trazer as histórias. Mas para vocês terem uma ideia sobre o local, em média por ano, 4 aviões e 20 barcos somem por lá. Ao todo, galera, já foram mais de 100 casos de desaparecimentos naquela região. Mas parece que agora um grupo de especialistas solucionaram o mistério que está lá há muitas décadas. Cientistas britânicos da Universidade de Southampton acreditam que uma das razões para que tantos barcos afundam na região seriam as milhares de rogue waves que teriam por ali, ou também conhecido como ondas involuntárias. E eles chegaram a essa conclusão fazendo vários experimentos, onde em laboratório recriaram ondas de tempestades extremas para tentar simular o que acontecia lá no Triângulo das Bermudas. Como parte do experimento, além das ondas, eles também criaram uma cópia de um navio que desapareceu lá no Triângulo das Bermudas, uma enorme embarcação de carvão conhecida como USS Cyclops, que desapareceu no Triângulo em 1918, com 306 tripulantes que nunca mais foram vistos. Para vocês entenderem um pouco mais, essas rogue waves são ondas que duram apenas alguns minutos, mas o problema é que elas podem medir até 30 metros de altura. As rogue waves, ou as ondas involuntárias, como já falamos, podem chegar a 30 metros de altura, e quanto mais alto o barco estiver na onda, maior será a queda e o estrago, e também maior as chances do barco afundar. E no Triângulo das Bermudas é um local onde tem bastante dessas ondas. Isso porque a região é rodeada por enormes tempestades. No total são 3 que se juntam em diferentes direções, formando ali no meio várias ondas involuntárias gigantes. Lembra que falamos que além de recriarem as ondas, eles também recriaram o navio? Pois então, o Cyclops, que era um navio gigantesco, tinha mais de 150
160 metros de altura. E mesmo assim, segundo os experimentos, ele teria sido facilmente engolido pela água. Tudo isso graças a essas ondinhas de 30 metros. Então essa seria uma das teorias apresentada por estudiosos e cientistas sobre o motivo de que tantos barcos somem naquela região. Mas e aí, vocês acham que é somente por isso? Essa é uma das teorias, nós vamos apresentar várias aqui no vídeo. Se você já achou essa interessante e gostou, deixa nos comentários, demorou? E não esqueça também de deixar o like se você não deixou até agora. Mas galera, não são só navios que somem por lá, aviões também. E qual seria a explicação para isso? Já que aviões não pegam ondas, né? E não é onda de 1000 metros para poder bater no avião, né? Então agora vamos entrar em outras teorias. Segundo um cientista australiano, ele com muitos estudos disse ter resolvido o mistério do Triângulo das Bermudas. Na verdade, ele alegou que nunca houve um mistério ali. Karl Kruszelnik é o cientista dono dessa teoria. Ele disse que a causa de todos os desaparecimentos não se passam da combinação de erros humanos com muitos aviões e navios que não deveriam passar ali, principalmente por ser uma região com muito mau tempo. Carr também disse que o Triângulo das Bermudas é uma rota muito usada. Muitos aviões e navios passam por ali. E ele diz também que se formos comparar a quantidade de navios e aviões que passaram por ali com a quantidade de navios e aviões que desapareceram, não teria nada fora de comum com isso. Essas foram as palavras ditas por Carl. Querendo dizer que existem outros lugares no mundo que também podem desaparecer muita gente e a galera não faz um mistério em relação a isso. Pois o número de desaparecimentos do Triângulo das Bermudas é proporcionalmente igual ao de vários outros lugares no mundo. Carl ainda até explica um famoso caso de desaparecimento, um dos mais famosos do mundo, que aconteceu lá no Triângulo das Bermudas, com o voo 19. Esse voo foi um voo famoso feito pela Marinha dos Estados Unidos em 1945 para uma missão de treinamento. Enquanto os aviões voavam pelo Atlântico, eles perderam contato com a base e depois os 5 aviões que estavam na missão desapareceram. Esse é sem dúvida um dos mais famosos casos de desaparecimento de aviões que aconteceu no Triângulo das Bermudas. E não foram só 5 aviões, a história continua, galera. Depois dos 5 aviões desaparecerem, um hidroavião foi enviado até a região para ver se encontravam alguma coisa. Mas depois de algumas horas, esse avião também não voltou, fazendo ele desaparecer junto com seus 13 tripulantes. Como até hoje o caso continua sem explicações, a história do voo 19 foi a que mais gerou teorias a respeito do mistério do Triângulo das Bermudas. E graças a esse acidente, que o cientista australiano apresentou uma das mais famosas e mais aceitas teorias a respeito do triângulo, que seria a teoria do gás metano. Segundo ele e segundo vários outros cientistas, naquela região existe uma forte concentração de gás metano no fundo do mar. A teoria diz que o metano em excesso diminui a densidade da água, fazendo navios afundarem como rochas. E o gás seria tanto que ele sairia da água, fazendo uma forte onda de gás tão quente, capaz de derrubar os aviões se entrarem em contato com eles. E seria então por esse motivo que muitos aviões caíram, sem motivo algum e simplesmente por ter passado naquela região. Sem contar que um navio pode estar simplesmente fazendo a sua viagem, mas chegando ali, por ter muito metano, ele começa a afundar. Essa seria a teoria. A respeito do Triângulo das Bermudas, as histórias também contam panes elétricas, pane eletrônicas, pane de rádio, tudo nesse sentido. Aviões que quando entraram ali perderam totalmente o contato com a torre, ou então o GPS ficou maluco, ou até mesmo tivemos casos onde o avião entrou ali e saiu em um outro horário, como se tivesse bugado o tempo dele. Existe também uma teoria para explicar tudo isso, e foi feita por um grupo de cientistas lá da Universidade de Colorado. Um grupo de pesquisadores apresentaram uma teoria dizendo que na região existia uma forte espécie de nevoeiro eletrônico, que é tipo uma tempestade que apareceria do nada e que faria todos os aparelhos eletrônicos, aparelhos de comunicações, simplesmente pararem de funcionar do nada. Esse grupo do Colorado analisou algumas imagens de satélite e perceberam que naquela região existiam algumas nuvens estranhas, umas nuvens com formato hexagonal. E os meteorologistas explicaram que isso poderia se tratar de várias bombas de ar. Essas bombas de ar, que seriam as nuvens estranhas com formato hexagonal, teriam a capacidade de explodir ventos no oceano. Essas nuvens podem jogar ventos super violentos no oceano, ventos com grandes velocidades. E com essas explosões, essas bombas de ar podem gerar ventos de quase 300 km por hora e levantar altas ondas até 14 metros de altura. Então seria por isso que naquela região os ventos e as tempestades são muito fortes e descontroladas, podendo assim facilmente atrapalhar o sistema de qualquer navio e até mesmo de derrubar um avião. Concluindo que o Triângulo das Bermudas é mais
famoso do que deveria ser, pois ele tem a fama de ser muito perigoso, de desaparecer com aviões e navios, mas se formos colocar no papel, isso acontece em vários lugares do mundo. Para quem gosta de teoria da conspiração, tem um teórico chamado Charles Bernstein, que escreveu um livro sobre o Triângulo das Bermudas, publicado em 1974. O livro se chama O Triângulo das Bermudas, e nele ele explica que os responsáveis pelo desaparecimento do voo 19 seriam os alienígenas. É claro que esse cara também é um cara que só fala de teoria da conspiração. Ele adora essas coisas. E pra ele não tem nada de ciência, é só questão de alien no Triângulo das Bermudas. Ainda nesse lance de teoria da conspiração, o Triângulo das Bermudas também seria um lugar para se realizar viagens no tempo, ou até mesmo cair em outros lugares de um universo paralelo. Pois ali existiriam passagens interdimensionais, que fariam os aviões e os navios irem para um outro lugar. Por isso eles nunca voltaram e nunca foram encontrados. Inclusive o próprio Steven Spielberg, um dos mais famosos diretores do cinema, já colocou referências do Triângulo das Bermudas em um filme que ele fez. O filme de 1977, Contato Imediato de Terceiro Grau, mostraria a tripulação do voo 19 sendo sequestrados por alienígenas. Claro que isso é só um filme, né, galera? Mas é uma coisa que ajuda a espalhar a fama do Triângulo das Bermudas como um lugar misterioso. Outra teoria maluca diz que tudo que acontece lá seria causado pela cidade perdida de Atlântida. Pra quem não sabe, Atlântida era uma cidade enorme, muito inteligente e muito avançada, que supostamente existiu e que hoje está engolida em algum lugar do mundo debaixo da água. Segundo as histórias, Atlântida era uma cidade que funcionava pelos cristais de fogo, que eram grandes cristais que davam poderes aos Atlantes. E segundo a teoria, quando a cidade se afundou, esses cristais foram juntos com ela, e que lá no fundo do mar eles continuam emitindo forças, feixes de energias tão fortes capazes de derrubar aviões e navios que passassem por cima. Nossa. Cidade que nem existe, aí sumiu, que tem Aí um agora cristal tem de um- poder, o poder tá lá embaixo da água que tá derrubando um avião. Tá. Que loucura. Prefiro acreditar no metano lá. É, né? Mas essa galera é apenas mais uma das teorias. Até porque a Atlântida nem tá lá debaixo do Triângulo das Bermudas, tá em outro lugar. Em outro lugar. Eu nem vou contar também. Quem Se sabe quiser, no próximo vídeo. A gente levanta também, ainda você sabia a teoria lá do Triângulo das Bermudas. Inventa uma. Inventa uma. Falar né? que lá tem o dinossauro, que tem um caminho que leva até o Acre. Aí os dinossauros vão lá e eles engolem água. E aí o avião entra. Sei lá, tô Bom, galera, resumindo lá, o Triângulo das Bermudas é uma área onde realmente acontecem muitos acidentes, seja de navio ou de avião. Mas vale lembrar também que a gente disse que lá é uma área onde passam muitos navios e aviões. Então, proporcionalmente, acontecem realmente acidentes por lá. Até porque quanto mais aviões e navios passarem por lugar, mais a proporção de coisas ruins acontecerem. Ó, um dia nós temos o sonho de ir para o Triângulo das Bermudas e assim, dar uma passeada lá. E a gente sabe que dá para passear sem morrer, entendeu? Sim. Até porque tem agora, se você quiser, comprar a passagem pra ir lá. Se fosse um lugar, meu remoto, Deus, é um lugar mesmo que você não pode pisar aí. Não ia passar avião nunca, tá ligado? Nunca, não ia chegar nem perto. Já tem uma área, já ninguém passa por ali, entendeu? Eu mesmo, se eu for, eu vou pegar lá, vou ver atrás de alguém, contratar um mergulhador, vou querer mergulhar, dar uma olhada, sei lá, Se tiver né? metano, mano, você morre lá dentro debaixo da metano. Ah, e aí a gente... As wave, 30 metros e o bagulho leva nós. Sei, Nós né? surfa, mano. Bom, galera, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez trazendo um dos assuntos aqui mais famosos e fortes do canal, né? Que a gente faz desde o começo, o Triângulo das pilares, Bermudas, né? com certeza. Se vocês então gostaram, deixa o like, deixa um comentário aqui embaixo se querem que a gente faça um vídeo sobre os casos do Triângulo das Bermudas. Tem muitas histórias da hora, outras malucas, outras que, mano, você tem que pedir esse vídeo que a gente vai fazer com muito carinho. E deixa também nos comentários qual teoria você achou a mais da hora, a que mais faz sentido, a mais viajada. Pra mim, a mais viajada é alienígena, mas mesmo assim, se quem acredita em alienígena, acho que vai falar assim, mano, é super possível, né? Então, sei lá, deixa nos comentários a sua teoria. Ficamos por aqui então, galera. É isso tudo, pessoal. Valeu!